Voltamos com mais um Tati Convida, que é uma série que eu trago amigos feras na confeitaria para me ajudar a responder algumas perguntas ou para desenvolver assuntos interessantes. E hoje o assunto é Bastidores do Batalha dos Confeiteiros 2. E eu trouxe aqui nada mais, nada menos do que o meu amigo querido, meu companheiro de programa, Luiz Toledo. Bem-vindo, Lu! Obrigado, querida. Tá Obrigado preparado? mais uma vez. Nunca, né? Vamos falar, mas a gente vai falar, porque tem coisa legal pra falar, né? Tem, gente. É uma caixinha ali que a gente mexe que Eu vou trazem fazer... muitas emoções boas. Falou tudo, muitas emoções. Então vamos lá. Conta pra gente alguma coisa que te marcou dos bastidores do Batalha que ninguém sabe. A gente vai tentar reviver. Olha, eu posso pensar em mil coisas, assim, muitas coisas me marcaram, mas uma das coisas, se eu for pensar com carinho, uma das coisas que eu fiquei muito feliz, assim, tava tudo rolando, já era quase um mês de gravação, mas quando fomos gravar a vinheta, foram divididos em dupla, e eu e Tati Benazzi juntos. É verdade. Cara, isso pra mim Era é uma um das cenas tanque, mais né? deliciosas desse programa. A gente gravar um tanque de cupcake, eu e você. A gente tava, na verdade, era um chroma key, né? E a gente tava lá fingindo que a gente tava num nem tanque de sabia guerra. como ia ser, a gente tinha que sair. A gente tinha que sair de uma escotilha e armas e etc. Mas a nossa sintonia ali foi incrível. Confesso a que gente assim, não era tão amigo, não, gente. porque assim, a gente trabalhou logo no comecinho, nas primeiras provas, nos estranhamos um pouco, eu já sempre fui fã da Tati, conheci a Tati antes do Batalha, mas depois a Tati tem uma energia tão incrível que era uma delícia ficar junto de você. Lindo. Não sei se você lembra, mas a gente começava a falar de bolo, de projeto, no carro, na van, né, na hora de ir pro... Vamos contar um pouco dessa Nossa, van? eu não sei nem se podia contar essas coisas, mas acho que depois de tantos anos, acho que pode. Né? Se não puder, depois É. vocês fingem que não viram. Mas eu acho que tudo bem, não foi nada que fugiu das regras, né? Então vamos contar da van, o que era a van, como era. A gente estava lá na Record, e aí a gente ficava num hotel fora, confinados, né? A gente tinha lá a nossa rotina doida, que até vou depois pedir pra você falar. Sim. Mas a gente saía do hotel e ia gravar na Record. E esse trajeto, a gente ia numa van, iam todos os participantes que iam diminuindo, né? No começo eram duas vans, que eram muitos participantes, aí depois foi tudo para uma só, né? As pessoas iam saindo. E a gente tinha as nossas... Como que a gente... Nossas babás. Tínhamos as babás que cuidavam da gente pra gente não falar abrir a coisas que boca. que não eram permitidas, não fazer coisa errada, essas coisas todas. Enfim. Gente, até pra ir no banheiro... Bom, mas depois você vai... Detalhes. Depois você vai contar, depois vai contar. Mas a gente fazia uma coisa que a gente não podia fazer. E a gente entrega aqui agora pra você. Porque a gente precisa falar de coisas que ninguém sabe. Eram assuntos A bem gente entrava na van, a gente sigilosos. fazia, a gente gravava. E aí a gente tinha, às vezes, acho que foram poucas Umas as vezes. duas vezes, eu acho. Umas duas vezes a gente teve o tema. E a gente teve que parar a gravação. Vamos explicar só por quê. Porque assim, o Buddy, a gente estava fazendo essa gravação em um mês, então era tudo muito corrido. E para dar tempo de conseguir o episódio inteiro, a gente gravava um episódio inteiro praticamente num dia e um pouquinho do outro episódio do outro dia. Então, para ter a continuidade, a gente, às vezes, acho que duas vezes, a gente recebeu o tema do desafio antes. Porém, porque a gente recebia na gravação, só que aí depois, boca fechada, silêncio. A gente Mas tinha a gente tinha as meninas policiais pra não deixar a do nosso gente lado. falar sobre projeto, sobre bolo, sobre tema, sobre nada, porque isso era a continuidade do programa. E a gente tinha que ficar mudo, em silêncio, e cala a boca. E aí, na E você acha van, que a gente aguenta? elas iam com a gente. Iam com a Só que a gente. gente ficava atrás. A gente pegava o guardanapo do almoço, que a gente guardava, e a gente, não sei como a gente arranjava uma... Aí eu tinha na minha bolsa, porque a gente Eu tinha podia ter uma também, eu bolsa levava com um pouquinho de maquiagem, apesar de termos maquiadores, a gente podia... Eu tinha meu Sorine, eu tinha Umas umas coisas pouquinhas básicas coisas. ali, E eu punha uma caneta. A gente pegava esse guardanapo que a gente roubava no almoço. E a gente entrava na van e fazia, vamos falar, o que a gente vai fazer amanhã? E ficava cochichando. O tema é esse, como que a gente... Então você faz isso. E a gente tentava, naquele tempo,
Quanto tempo era? Uns 20, meia hora? Uma meia hora quando tinha trânsito, assim. E assim, detalhe, a gente não conhecia muito o trabalho um do outro. Né? Era tudo muito desafiador ali. O programa era tipo, um tempo, etc e tal. E a gente queria viajar na maionese, né? Fazer coisas absurdas e a gente não podia falar. A gente queria mostrar nosso trabalho pro público, porque a gente tinha lá o nosso tempo, era um trabalho em grupo, e a gente queria mostrar uma coisa espetacular. Mas eu entendi isso, que na verdade isso não é só pro programa. Eu e a Tati, por exemplo, a gente é assim na vida. A gente recebe um projeto, a gente recebe um pedido e a gente começa a se empolgar. A viajar. E assim, eu tenho essa ideia, eu tenho essa, e a gente soma as coisas, e isso começou no programa. E foi quando a gente descobriu que quando a gente se junta, a gente é mais forte assim, até. Né? É verdade. Então a gente tem o super power aí quando a gente tem. Quando a gente tá trabalhando junto, tanto é que a gente tem o Four Cakers, né? Por isso também que começou dessa época. 4 do Batalha. 4 do Batalha. E bastidores era isso. A gente não podia falar, mas a gente por código, por mensagenzinha, cochichando. Não tinha celular, a mensagem era de papel. Papel, guardanapo, etc. E a gente chegava pro hotel, cada um tinha que ir pro seu quarto, não podíamos ficar ali conversando, era tudo muito proibido. Mas a nossa paixão pela confeitaria, a nossa empolgação com tudo aquilo era tão maior que a gente não conseguia ficar de bico calado. As meninas, acho que elas sofreram com isso, né? Porque a gente parecia criança de quinta série bagunceira, assim. É verdade. E Lu, sabe uma coisa que me marcou muito sobre os bastidores do Batalha? É aquele bando de material que tinha de ostentação. Eu lembro de potes... Ai, ó, tá até aqui. Corantes Luliquem de potes de ouro aos quilos. Na verdade, eram maiores que esse. Eu acho que tinham eram de 60. Potes desse tamanho. Enormes, lotados. Tati Benazzi pega um bowl desse tamanho, dessa altura, vira 4 potes. Primeiro episódio, 4 potes de ouro desse tamanho. Litros de álcool. Gente, era um esbanjamento de coisa, porque... Nossa, foi na verdade, acho que é o único momento que a gente vai conseguir fazer aquilo. Calibô, pasta americana, calibô. Tudo. Era espetacular, todos os materiais. Porque a gente tinha um relógio gritando na nossa cara de tempo, né? Que a gente não podia pensar em a gente fracionar. não podia aproveitar tanto, né? Não, exatamente. Mas sabe o que era? Assim, eu descobri muitas técnicas e muitas coisas lá. Também, foi uma faculdade pra mim. Por exemplo, é uma coisa que eu já conhecia há muito tempo, mas foi lá que eu mexi. Porque você não precisa pensar muito, você tem que fazer. Você tem que fazer. Mas não tinha mexido, né? E outra coisa que me lembra, sabe o que era? Você lembra que o Walter da Ino foi dar uma aula? Foi. Porque nós éramos 16. Eram 16 participantes. E tinha gente normal. Assim como eu não conheço piping, tinham várias pessoas que não conheciam aerografia. E ele foi lá, nos bastidores, dar uma aula, assim, uma super básica. Foram algumas 2 horinhas, acho. Foram umas 2 horas, mas assim, uma aula que todo mundo pôs a mão. Foi uma aula linda, uma aula deliciosa de pra gente começar. ter vivenciado. E o legal é que daquela aula, a gente foi no programa e a gente acabava fechando os bolos. Todo mundo meteu as caras. Todo mundo usava aerógrafo. E aí tinha 500 milhões de corantes, hino pra gente usar, aerógrafo, tudo quanto ponta. Foi super legal, né? Tinha aerógrafo, acho que pra toda a equipe. E todo mundo usava, desde os trabalhos mais minuciosos até a gente pintou um lustre gigantesco com aerografia todo dourado. 4 potes, a gente usou com os 4 potes da Luciana. Não que a gente usou tudo isso, a gente desperdiçou um pouquinho, né? Porque rende muito o Loli Candy. Mas, gente, é o momento que o era o momento a gente exatamente. deixa, porque a gente não é a favor do desperdício, aliás, a gente é bem contra. Não, por isso que eu falo, foi o único momento que a gente pôde fazer isso mesmo, porque na verdade não era uma regra você economizar material ali, porque você precisava ter Gente, era muito considerar o tempo. Né? Mas valeu, né? Foi uma experiência deliciosa de ter tido. Que acabou, sustentação, quilos e quilos de tudo, né? Mas lembro mesmo que teve uma aula de aerografia, uma prova praticamente inteira de aerografia, que foi o busto, né, que o Rick fez um busto maravilhoso do Porchat. E a gente teve que reproduzir. A gente tinha que reproduzir um busto. E ele todo na aerografia na final. Com o Fábio Porchat. Com o Fábio junto. Julgando. Cara. Acho que foi o Rick que julgou esse bolo, eu não me lembro, mas... O Rick, Fábio Porchat e aquele outro... Não foi você? Quem julgou?
Fábio, Buddy e Paulo. Paulo também? Ninguém lembra, esquece Ah, quem então jogou. não fala, O legal é que o Fábio Pochá tava lá pra ver o trabalho. Não foi uma boa emoção, eu acho. Você faz um negócio em 4 horas? Busto, eu nunca tinha feito os um bustos busto. não ficaram bons, mas eu acho que as pinturas ficaram boas. Hein? Aê, falou bonito. Eu acho que o Eu aerógrafo... sempre acho Assim, o lado aerógrafo bom. é muito rápido, né? Então, se você tem um pouquinho ali de jeito para manusear, não tem muito segredo. Porque a gente não tinha escolha, né? Ou a gente tinha o jeitinho pra manusear, ou a gente não exatamente. tinha, não importa. Então ou a pintura eu acho que a gente não passou vergonha. Talvez na modelagem um pouco Deixa mais. abafa. Abafa o caso. Mas valeu. Abafa o caso, mas foi lindo. Sabe uma coisa que eu acho que as pessoas iam gostar de saber? Vamos falar da rotina. Como que era Nossa, a nossa rotina no programa, durante as barra. gravações? A gente sofreu bastante porque, a gente não sabia de nada do que ia acontecer. A gente, de repente, ficou confinado num hotel, a gente não sabia se ia ser uma coisa meio Big Brother, se ia Era ser... um andar do hotel inteirinho Exato. fechado só para os participantes do Batalha e as nossas babás, que As eram babás as também, que produtoras. ficavam dormindo com a gente. Elas Era a ficavam no produção. quarto. E, detalhe, nesse corredor desse andar tinha um ou dois seguranças que a gente não podia abrir a porta para olhar Não para nada. podia mesmo, senão você era desclassificado. Desclassificado. E assim, Não a tinha gente celular. não tinha um celular, porque os celulares foram confiscados, a gente recebeu o celular um mês depois. E assim, a gente ficava nos quartos em dupla, então a gente podia só Com quem confabular. você ficou? Fiquei com o Giovanni. Eu fiquei com a Rita. Só que a gente nunca trabalhava com essas mesmas pessoas, então a gente não tinha muito o que falar. Eu nunca sobre... trabalhei com a Rita. Pois é. Nunca. O Giovanni foi uma vez só e ainda foi polêmico, mas enfim. Tá, abafa o mas caso. e aí? Mas aí esse dia a dia, né? Aí era tão intenso, era tudo muito, né, muito apaixonante. A gente era um misto de medo com felicidade, de conhecer coisas novas. E a gente até criou um hino para aquela. Meio que um grito de guerra, um hino, que na verdade foi o Alegria da Ivete Sangalo. Dá pra ver a treta acontecer. Bateu a sintonia dentro da cozinha. Tão bom dividir com vocês. Alegria no Batalha. Antes de falar desse hino, porque tem um momento muito especial dele. É. Só fala da nossa rotina, quando a gente acordava, quando ia dormir, o que Nossa, fazia. Porque eu acho que gente. isso as pessoas não sabem mesmo, né? Vocês não têm noção do que é você ser Falar, levado. Você ser levado para as coisas. É tudo muito desconhecido. O que a gente tinha que fazer? Necessidades físicas, tomar banho, comer. Necessidades o resto, físicas com as babás. do Elas lado sempre fora, de olho. esperando. isso era terrível. Então saía do hotel geralmente 6 da manhã, meia hora para tomar café, todo mundo de filinha. Elas pegavam a gente na porta do quarto, né? Levava pro café da manhã. Alternava no elevador pra nunca ficar ninguém sozinho, jamais. Eles levavam muito a sério isso. E a gente lá, sem saber o que vinha pela frente, né? Íamos de manhãzinha pros estúdios, aí toda aquela coisa da maquiagem, A gente ia pro espera. nosso camarim, que tinha um sofá enorme. Tratamento VIP, Que cor era? delicioso. Não era um Tiffany, era mais escuro. Era um Ai, escuro, era um lindo, petróleo. Isso, Era um lindíssimo. petróleo, E a gente chegava pra gravação, né, na Record, e tínhamos o camarim com um sofá chiquérrimo, com uma mesa de frutas. Só que assim, a gente chegava às 7 da manhã e gravação... tinha só que muitos tinha doces, um monte de muitas balas. doces. E a gente? A gente esperava pra gravar, tipo, às vezes às 11 horas, às vezes era E a depois do maquiagem? almoço. Tinha maquiagem também, Chegava, fila pra maquiagem, era em Minas. fila, É. cada um maquiava. Ai, gente, era um horror. Mas aí a gente fazia cabelo, maquiagem, ficava esperando. E E assim, a gente não sabia, a gente não tinha informação nenhuma, né, do que ia rolar. A gente tava ali só esperando. Às vezes a gente chegava às 7 da manhã e ia gravar depois do almoço. E a gente não sabia se ia ver o Buddy, se ia gravar receita, se ia gravar bolo, Se a ia gente gravar não sabia. desafio, não sabia nada. Nada. Era como se nós estivéssemos vendados, de repente a gente saía aparecendo um cenário com um monte de câmeras, um monte. Porque era tudo sigiloso, assim, o cenário era todo lacrado, todo fechado, o estúdio, a gente ficava fora no camarim, na hora de chamar, microfonava, aí
jogava a gente. Aí Mas agora, a gente ação. ia numa filinha que tinham várias pessoas que trabalhavam na Record, ninguém podia ter contato com a gente. É, verdade. As pessoas viravam a cara pra gente. Pessoas era conhecidas muito viravam animal. a cara. Ana Salinas não Ana podia dar um Salinas, que tava sorriso na pra produção, gente. nunca olhou pra gente durante isso. Ela sofreu muito com isso, mas ela nunca nem olhou pra gente. Mas foi bem legal. Mas por outro lado, tinham coisas legais. A gente, com essa convivência toda, a gente virou uma família. Né? A maioria das pessoas, dos participantes, a gente tem um carinho muito grande hoje. E a gente tava tão vulnerável naquela época, né? Que a gente se grudava, era frio, eu lembro. Todo mundo, um trocava o moletom do outro, a gente ficava todo aninhado e cantando, dançando. Às vezes o Ícaro fazia as coreografias, o Vini cantava. Então a gente passava o tempo assim, tentando fazer coisas. E até que saiu, né, esse hino que foi criado por você. Eu E nem mais lembro, alguém. eu tive- Foi você que eu, criou. eu, a Yara, não sei o que foi. Eu acho que foi você. Foram 3 pessoas que criaram, mais ou menos. Eu acho que a Eu não Suliana, lembro, porque eu sou Dori, mas Dori é assumida. Mas você fez a versão em inglês depois, pra mostrar pro Buddy. Eu lembro que eu escrevi E num papel gigante que a gente grudou no camarim pra gente pra decorar ensaiar. a música. Pra ensaiar. E aí a gente decorou a música da Alegria, da Ivete, com a nossa letra. E eu vou pedir pro Luiz para falar o que aconteceu, aonde que a gente usou essa música que foi emocionante. Pra mim, essa Marcou música pra tem muita importância, porque eu fui, né, passando de fase, eu e Tati, aí a gente foi até. Aí eu acabei indo pra final. E aí, no penúltimo episódio, a gente vence, vai pra final, eu e Yara. E aí todos voltam, todos os participantes de todas as temporadas, de todos os episódios voltam nesse episódio. Vocês dois não estarão sozinhos. Eu trouxe uma ajuda extra de um pessoal que vocês já conhecem muito bem. Pode entrar, pessoal! É amor. É tanto amor nesse momento. É tão bonito esse mar de mães. Todo mundo feliz. É maravilhoso. É amor. Felicidade. E vocês não sabiam. A gente não sabia, a gente tava na bancada esperando, né, começou a gravação, esperando ser orientado, acho que pra prova, olha, vocês vão pra final, agora vocês vão fazer tal coisa. De Mas repente, era um que a barulhinho. gente tinha que ficar lá atrás, no backstage. Isso é só você que sabe. Completamente mudos. Porque eles não podiam desconfiar e só tinha uma parede entre a gente. Isso. Então agora... De repente começa, né? Começa um fundinho. Meu Deus, eu começo a arrepiar. Eu também, até agora. Todo eu tô mundo arrepiada. cantando essa música e voltando pro estúdio, voltando pra cozinha. Né? E eu lá já emocionadíssimo, quando eu encontro todo mundo, pra mim, assim, sabe, é inexplicável, foi surreal eu ter todos os meus amigos, pra mim eram os melhores amigos do mundo na época, assim. Tão bom dividir com vocês. Oh, 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 alegria no batalha. Oh, 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 alegria no batalha. Viraram meus irmãos, mas eram as pessoas que eu mais tinha segurança, porque eu olhava pra eles, era a nossa família, eram as pessoas que eu me sentia seguro. E quando eles foram embora, eu estava muito fragilizado ali, com medo mesmo, né, do que viria pela frente. E volta todo mundo cantando essa música, abraçando a gente. E eu desabei a chorar, que foi um misto de emoção, um misto de felicidade, de alívio, tipo, vocês estão aqui. Então, pra mim, essa música mudou completamente o significado original dela, né? Depois desse dia. Porque ela virou um grito de guerra pra gente passar tempo no começo. E no final, ela virou um momento mágico de recuperação das minhas forças, assim. Foi uma das coisas mais emocionantes que aconteceram num momento muito especial para você e se tornou para todos nós e que fechou, acho que, né? Eu acho que ali coroou, eu acho que ali consolidou nossa amizade. Porque a gente começou todo mundo, né, não se conhecendo, um conhecia o trabalho, né, admirava o trabalho, mas a gente não tinha intimidade nenhuma. Depois de quase um mês, a gente convivendo junto, chorando junto, dor de barriga junto. Gente, aquilo ali foi uma consolidação mesmo. Foi um momento
tipo, agora é pra sempre. Somos Que a gente uma leva família. pra vida, uma amizade linda. E é de arrepiar, sempre. Esses bastidores mexeram com a emoção, foi bem legal Foi, lembrar. Eu acho que ainda É uma história a gente- nossa, né? Foi a nossa, que uma ninguém coisa tira. só nossa. Vale Realmente. ouro isso, gente. Mas é isso. Lu, obrigada. Foi lindo. Eu que agradeço. Emocionante. Ó, tô arrepiada até Eu agora. também tô super emocionado. Foi muito legal. E que a gente ainda tenha muitas coisas pra lembrar nessa relembrar, vida da nossa história. Que foi exatamente. muito especial. Temos outras milhões de histórias tão incríveis quanto. Tem. vai, que A gente conta a gente aqui depois conta pra num vocês. dia pra vocês. Muito obrigada, amigo. Um beijo. Beijo. Beijo pra vocês também. Tchau, pessoal.